Instituto de Pesquisas Tecnológicas, mestrado em Computação Aplicada, Estruturas de Dados e Análise de Algoritmos. Professor, doutor, engenheiro Eduardo Takeo Ueda. Turma 8, Adriano Domingues, RM 43830. Exercício problema 2, Average Huffman. E os endereços, em breve, ao final dessa apresentação, eu atualizo aqui o endereço do vídeo, endereço do repositório, deste repositório onde está o projeto. Pode ser acessado nesse endereço público. Exercício programa 2, compactação de arquivos com algoritmo guloso de Huffman. Que está enunciado a gente tinha corrigido, né? Então atualizado aqui. Huffman. Tem alguns outros pedaços ainda. Brevemente aqui o que está no enunciado do exercício sobre a árvore de Huffman, sobre o algoritmo guloso. O algoritmo da leitura de N árvores formadas por nós. A organização dessa árvore em ordem crescente, né? Os nós com frequência menor para os nós com maior frequência, né? Dentro de uma frase, quais letras aparecem mais ou menos é a frequência. Então eu tenho aqui o preenchimento da raiz do nó, o nó é preenchido das folhas para a raiz. Então é preenchido o fio esquerdo, o fio direito. E na raiz a soma das frequências. Que é a imagem que está também no enunciado da árvore de Huffman. Exemplo de codificação. Então aqui o processo de compactação ele necessita aqui da contagem da frequência dos caracteres, da montagem da árvore e a apresentação dela em pré-ordem e a apresentação da sequência dos bits, né, dos textos compactados. Foram criadas aqui duas classes, nó e lista nós. Aqui são as operações de inicialização da frequência de lista, da lista de frequência, né, da contagem preenchendo com zeros, preenchimento da lista de frequência, método de criação da lista, método de inserção de cada nó de forma ordenada, preenchimento da lista de nós, método de impressão da lista, impressão da lista de frequência, remoção do nó, montagem da árvore, impressão da árvore, a preparação do dicionário de caracteres, a codificação, a geração desse dicionário, o cálculo do texto, né, da frase, quantidade de caracteres, método de codificação e decodificação e o menu interativo. E a área aqui do Python, né, a área chamada aqui do menu interativo dos objetos, carregamento dos objetos. A gente vai ter no EP2 um arquivo chamado arvorehuffman.py, que ele vai ser executado a partir do comando Python, basicamente. E o exercício programa 2, ele tem um menu interativo, vou apresentar. Se você teclar a opção 1, ele vai ler um arquivo que contém uma sequência de caracteres. Vai converter e apresentar a lista de frequência dos caracteres, a árvore de Huffman, as folhas e a altura da árvore, e os caracteres codificados. E a opção 2, ele vai ler o arquivo compactado, né, que foi compactado, que eu chamei aqui de zip.txt, vai descompactar esse arquivo e decodificar a frase.
Na codificação, a gente guarda a lista de frequências. A gente guarda essa informação junto com os dados compactados. Para depois, quando a gente for decodificar, a gente consegue remontar a árvore para fazer a decodificação. Aqui são as referências bibliográficas, além do material do professor em aula, as aulas 6 e 7, né, de estrutura de dados e algoritmos de fila, de pilha, de árvore binária. A gente tem aqui outras referências que a gente seguiu, né, que eu segui no caso. Aqui estão as referências. Agora a gente vai para a apresentação. A gente vai ter aqui a árvore de Huffman, que é o .py, que é todo o código Python. Código Python. Apresentado lá da documentação, né, Então o algoritmo ele compreende ler, ele vai ler aqui um texto aqui do arquivo input.txt e vai codificar no zip. Eu vou apagar o zip da apresentação. E depois a gente vai ter um zip decodificado. Depois quando a gente lê do zip, né, o código, então vou apagar também, deixar limpo. Os dois aqui estão limpos. O input.txt com a frase. A sequência de caracteres. Então, basicamente, o algoritmo ele vai ler essa sequência de caracteres. Ele vai converter cada caractere em um código a partir de um dicionário de frequências. Então, ele faz a... O algoritmo ele vai ter uma operação que vai ler essa lista de caracteres e vai contar, fazer a contagem da incidência de cada caractere. Então, por exemplo, esse E maiúsculo ele tem uma frequência de 1. Ele aparece uma vez na frase. O U aparece duas vezes na frase. A letra O aparece 2, 3 vezes na frase. Então ele vai guardando essa lista de forma ordenada. Então os elementos como o E tem menor frequência, eles são reorganizados, decodificados e é montada a árvore somando cada nó, você vai pegar cada dois elementos de menor frequência, vai fazer a soma e gerar um nó. Vai reintegrar, né, reinserir esse nó nessa lista e reorganizar. Removê-la, lógico, né? Então você tem o E, provavelmente o E e o S, né? Os seus dois primeiros aqui, que aparecem uma vez. Ele vai fazer a soma da frequência. Eles aparecem uma vez, mais um 2. Então vai gerar um nó com frequência 2. E do lado esquerdo, a gente vai ter o E, do lado direito o S, por exemplo. Ele insere esse nó na lista, essa lista, de forma ordenada novamente. E vai montando a árvore de Ruffin. E codifica. Então aqui, depois que abre o sistema, a gente digita Python árvore underline Ruffman.py. Então teremos duas opções aqui. Opção 1 vai compactar o arquivo input.txt. Decodificar aqui. Opção, perdão. Salva de novo. Clica aqui, opção 1. No console, a gente apresenta aqui a lista de frequências. A frequência, né? Os caracteres aparecem.
a codificação deles. Depois a árvore de Huffman. A folha S está na altura 4, a folha I está na altura 4. Vai apresentar a árvore, a altura. A cada caractere vai ser uma folha da árvore. E o texto decodificado. E ele volta para o menu interativo, esperando novas instruções. Ok? Se a gente olhar aqui o arquivo zip ele foi preenchido. A linha 1 com a lista de frequências que eu vou precisar para fazer a decodificação. E a linha 2 com a linha codificada. E o zip codificado, o zip decodificado, o terceiro arquivo txt que será preenchido, está vazio. Eu vou interromper, para a gente não salvar nada em memória. Vou interromper 0, parei, CLS, limpei a tela. Chama novamente o programa. Opção 2, vai ler o arquivo .zip e gerar a frase aqui. Ele gera aqui o texto decodificado e o arquivo zip decodificado está aqui com a frase. Parece muito simples, mas foi o desafio, eu achei a lógica mais fácil de entender, mas mais trabalhosa de codificar. Por isso que eu vi bastante, vi até alguns vídeos do professor, vi bastante material para entender, tentei montar. Esse é o projeto que vai ser entregue, mas só para deixar como comentário. Eu fiz outros testes, primeiro trabalhando a questão de ordenação por ordem de prioridade. Consultei outros materiais, que depois eu acabei não seguindo, só pegando a lógica. Então foi um trabalho bacana. Esse arquivo aqui foi onde eu comecei a criar aquele outro que vai ser entregue. Com mais coisas, né? Mais outras operações que eu fui testando. E esse é o resultado final, hein? Do EP2.